Boa noite, pessoal. Eu estou fazendo esse vídeo para dar uma orientação a respeito da nova posse do Donald Trump, a respeito do setor de imigração. Não vou falar das outras leis. De imigração, porque eu trabalho com imigração há mais de 30 anos, né? Sou tradutor oficial aqui no Brasil, trabalho com processo de imigração, eu faço processos de imigração, toda a legalização, sou pós-graduado em inglês. Então eu gostaria de começar esse vídeo dizendo algumas coisas que, infelizmente, existem muitas fake news, né? Na mídia. Às vezes essa fake news é por falta do conhecimento da língua inglesa, ou às vezes é por maldade mesmo. Eu falo por maldade porque eu, como tradutor, quando vou traduzir a frase ou algum discurso de alguém, eu realmente procuro saber um pouco da vida de quem está falando, para mim ter ideia do que ele está pensando, do que ele pensa, em todo um contexto geral. Então assim não é diferente do Donald Trump, principalmente como eu morei muitos anos nos Estados Unidos, conheço o Donald Trump, conheço a política dele. Então, mas só que o tradutor não deveria fazer isso, ele não pode puxar a sardinha para o lado dele. Ele tem que traduzir de acordo com o que o cara está falando. Mas só que, para você traduzir, existem vários fatores, principalmente nós brasileiros temos uma cultura, um hábito diferente. Então você tem que conhecer o americano, o que ele está dizendo, a expressão corporal e também o mais correto é você também saber das leis, né? Então eu vou falar algumas coisas aqui a respeito da ordem que está todo mundo preocupado com a imigração, com a tal deportação, que é uma fake news. Volto a dizer, fake news essa deportação. Por quê? Me desculpem as pessoas que moram nos Estados Unidos. Se vocês ficarem assistindo as nossas mídias brasileiras daqui, eu sou contra, já fiz vários comentários. Infelizmente, eles não têm os tradutores corretos para traduzir um texto. Como eu disse, ou por maldade ou por falta de conhecimento. E também para os brasileiros que moram nos Estados Unidos, eu também sou professor de inglês. Veja bem, o fato de você morar nos Estados Unidos 30 anos não quer dizer que você entende de lei americana, ou que você sabe fazer um processo, qualquer processo. Vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil você fala português, mas você não sabe contabilidade, você não sabe direito, você não sabe enfermagem. Por que a pessoa vai para os Estados Unidos depois de 30 anos, a não ser que ela estude a determinada área, que é o que eu recebo muito, né? Muitos comentários das pessoas. Rapaz, eu moro aqui tem 30 anos, só porque eu como tradutor estou no Brasil, eu moro aqui 30 anos e falo inglês. Não quer dizer que você fala inglês e que você vai entender de leis. Ou vai entender de contabilidade, vai entender de direito. Eu entendo de imigração, entendo de contabilidade, a americana e brasileira. Então eu posso falar com categoria, né? Então é isso. Não é porque você nasceu aí, que você fala o inglês, tá bom, você fala o inglês. Mas não quer dizer que você sabe mexer com certos determinados processos. Para fazer isso você tem que ter estudado, tá? Você tem que estudar isso. Então, eu tenho aqui em mãos, né? Eu ouvi em inglês, em português e li o texto em inglês do que o Trump falou. Totalmente diferente do que a mídia brasileira anda espalhando aí, essa fake news para deturpar e também para colocar os brasileiros em pânicos. Volto a dizer, essa deportação em massa que eles estão falando, o Trump nunca falou isso. Ele falou em deportação em massa, mas de outra categoria de pessoas.
E nunca ele citou no discurso dele sobre 11 milhões de pessoas que são ilegais nos Estados Unidos. Tem uma grande mídia brasileira aqui que chegou a citar 11 milhões, falou em números. Não existe esse número no discurso do Trump. Você tem que traduzir fielmente. Não invente, não puxe sardinha para o seu lado. Okay? Tem que ser a tradução fiel. A tradução fiel. Agora, quem vai analisar a tradução fiel são quem entende de lei, quem entende de outras coisas. Tá bom? Então não invente. Então essa imprensa aqui fabricou aí falando que eles vão deportar os imigrantes. Não é bem isso. Eu vou aqui levar aqui para vocês alguns dos pontos do discurso dele sobre a imigração. A primeira coisa que eu queria dizer, se você olhar no discurso do Trump, ele sempre vai falar em South Border, que é fronteira do sul. Ele está dizendo praticamente fronteira do sul, que é parar de deixar as pessoas entrarem, tá bom? Bem, eu vou começar com o primeiro passo aqui, que ele falou que é o nascimento de filhos dentro dos Estados Unidos, tanto para americano, ou para quem tem visto, ou para quem é legal. Ele falou isso, sim. Tá, ele falou isso. Não, aliás, ele falou isso. Mas, bem aí, essa mensagem vai mais para os pseudos advogados, tanto brasileiro como americano. Pseudos advogados. O nascimento de um filho, de uma criança nos Estados Unidos, ela está no 14º artigo da Constituição. Então, é uma cláusula que não se pode mudar da Constituição. O Trump pode ter falado isso? Falou. Sim, mas ele vai brigar com a Suprema Corte. Porque não pode mudar a Constituição. Não pode mudar a Constituição. Então, ok? Então, isso não quer dizer que vai funcionar. Casamentos de brasileiros de imigrante com o americano também não vai mudar. Não pode mudar. Ok? E assim tem outras categorias que no final desse vídeo eu vou te falar o que vocês devem fazer para se proteger um pouco, tá bom? Então vamos lá. Então o primeiro passo que ele falou foi o Birthright Citizenship. Birthright Citizenship, que quer dizer o nascimento de cidadão americano, ok? Dentro dos Estados Unidos. Não pode mudar. Que ele pode tentar querer mudar isso? Pode. Mas vai ser uma longa batalha com a Suprema Corte, porque é uma causa pétrea da Constituição, 14º artigo da Constituição. Então, pseudos advogados que andam espalhando fake news aí, vá procurar o 14º artigo da Constituição dos Estados Unidos. Não existe isso. Ele pode querer mudar? Pode, mas eu tenho quase certeza que o Congresso nunca vai aprovar uma lei dessa. É inconstitucional, tá bom? Então, isso aí fica bem claro. Ah, sim, por falar nisso, casamentos também com americanos, também não vai mudar ainda. Não tem nada, não existe lei nenhuma falando que vai mudar isso. Não existe lei, ok? Eu acompanho o site da imigração, estou atualizado todo dia. Os processos estão lá, você pode entrar lá e fazer os processos. Não há problema. A gente faz processo normalmente, não há problema ainda. Não tem mudança, senão a imigração não aceitava. Podem ficar tranquilos. Cada caso é um caso, não resta dúvida. Porque sabe que depois a imigração vai fazer uma investigação. Mas cada caso é um caso. Mas se você entrar com um processo, você pode entrar, não há problema. Bem, então vamos lá. Vamos lá as fake news e as más interpretações dos analistas políticos internacionais, que são pagos para falar mentira, né? Ele fala sempre em closing the border, fechar as fronteiras. O que ele está dizendo é isso, fechar as fronteiras. Fechar as fronteiras quer dizer não deixar ninguém entrar. Não quer dizer que ele vai deixar sair, que ele vai mandar sair, não. Ele vai fechar as fronteiras. Vai mesmo, com certeza. Tá? Outra coisa, construir o muro. Ele vai fazer isso, porque ele está fechando a fronteira. Ele repetiu a mesma coisa. Vai fechar a fronteira, né? O que ele sempre falou? Remain in Mexico. Remain in Mexico. Desculpa, Mexico é americano que fala. Nós sabemos falar México. Remain in Mexico. Mantenha-se no México.
Está falando com algum estrangeiro brasileiro? Estrangeiro? Mantém em México. Se você vier pelo México, vai te pegar na fronteira, você vai ficar no México. É isso que você está querendo dizer. Ok. Migration Policy. Essa Migration Policy quer dizer que o Biden, ele tinha feito uma lei de imigração que ele beneficiava mais de 70 mil não mexicanos, por os imigrantes de Cuba, do Haiti, da Nicarágua e Venezuela, para entrar nos Estados Unidos. É uma lei que o Biden fez, abriu a porta para esse tipo de pessoa, para esses cidadãos desses países, Cuba, Haiti, Nicarágua e Venezuela. Por isso que ele está falando que vai fechar a fronteira, tá bom? Aí o que ele está falando aqui? Death penalty para certos imigrantes criminais. Tem certos imigrantes criminais que não tem a pena de morte. A pena de morte nos Estados Unidos funciona. Então, ele vai incrementar essa lei. Alguns imigrantes que estão lá com pena de morte, eles vai entrar na lei, pena de morte, para os imigrantes criminosos. Muito bem. A tal deportação que ele fala aqui, ó. O que acontece hoje com a lei de imigração que o Biden abriu? Você lembra antigamente do tal Cai-Cai? Que o cara entrava nos Estados Unidos, caía dentro dos Estados Unidos, a imigração pegava esse cidadão, levava para um centro de departamento, ficava algum tempo preso, e depois liberava ele para ir para os Estados Unidos, para entrar nos Estados Unidos, para ficar esperando um dia de corte, uma corte que eles iam marcar. Isso ele vai realmente parar de fazer isso. Ou seja, o que ele está dizendo em deportação em massa? Existe um campo de concentração lá de tantos imigrantes que estão detidos no México, na fronteira dos Estados Unidos com o México, que ele vai pegar esse pessoal, ele não vai deixar para esse pessoal entrar mais para os Estados Unidos e ficar esperando um dia de corte. Não, ele dali mesmo ele vai deportar. Não vai ficar nem mais preso ali na fronteira, não. É por isso que ele está falando em deportação em massa. Quando está falando em massa, gente, não está falando desses 11 milhões de imigrantes que estão aí dentro, não. Estão falando das pessoas que entram nos Estados Unidos e são pegos pela imigração, vai para dentro dos Estados Unidos, fica esperando a corte. E o que acontece com muita gente? Que eu sei, que eu tenho processo vários desses, que eu faço. O que acontece? A pessoa não vai na corte, né? Então ela fica imigrante ilegal. Essas pessoas, sim. Essas pessoas que têm processo de deportação, que tem data marcada para a corte, ele vai começar a procurar essas pessoas, sim. Se você tem processo de corte, você não foi, ou o que aconteceu, procure saber, pode me ligar, vão procurar sua corte, saber o que está acontecendo, mas essas pessoas ele vai atrás, ele tem condições de ir, né? Ou seja, então, ele vai punir aos imigrantes criminosos. Se você está aí ilegal, eu também não aconselho ficar ilegal, né? Mas se você está ilegal, você não tem nenhum problema com a polícia, nenhum problema sério, você não precisa se preocupar tanto. Claro, tem que se preocupar um pouco, mas eles não vão olhar para sua cara e falar que você é imigrante e vai te barrar. Não existe isso. Essa ordem marcial, essa lei marcial não existe ainda. Não existe ainda. Então, não existe problema disso. Agora, o que ele está falando? Tem muitas gangues do México, da Nicarágua, desses países, que entram para os Estados Unidos. São criminosos. Que levam drogas, né? Sequestram crianças, os coiotes. Esse tipo de pessoa, ele vai banir mesmo dos Estados Unidos. Se eles conseguirem pegar essas pessoas, por isso que ele falou que vai ser uma grande deportação. Mas não é deportação. De novo, nunca se falou nos imigrantes ilegais. Tá bom? Não existe isso. É fake news. Pseudos advogados. Fake news. Então, o que vai acontecer?
Claro que ele vai usar também todos os outros órgãos para checar, né? Mas se você não cometer nada de ilegal, né, não há problema por enquanto. Não se preocupe. Não fique com medo, ok? Simplesmente fica na sua. Realmente evitar até um acidente de carro grave vai ser motivo de imigração, porque vai chamar a polícia e a polícia vai estar toda ligada com a imigração sobre as novas leis, né? Então, veja bem, eu gostaria agora, num lado pouco político, a imigração, para cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Eu aconselho a vocês, quem tiver interesse, podem me procurar. Eu estou no Brasil, mas daqui mesmo eu faço qualquer processo de imigração. Para a gente analisar o seu caso, eu aconselho sim, se você tem condições de dar entrada em algum processo de imigração, seria viável. Por quê? O que acontece? Primeiro, eu sei que muita gente nos Estados Unidos, às vezes, não entra com processo de imigração, porque eu sei quanto que um advogado nos Estados Unidos cobra, ok? E ele vai aproveitar do seu caso. Tem advogado que vai te cobrar 20 mil dólares, tem advogado que vai te cobrar 5 mil, né? Então aí as pessoas às vezes não têm esse dinheiro, né? Não. Então por quê? Porque se você tiver um processo de imigração dentro da imigração, já com número, você tem um processo. Se por acaso a imigração te pegar em alguma coisa, você já tem 90% de chance de permanecer nos Estados Unidos. Eu não estou aí. Mas fica muito mais barato você contratar um advogado só para ir na imigração com você. A falar para a imigração que você tem um caso de imigração. E com certeza o advogado vai saber se te defender. Ok? Por isso que eu estou te falando. Então, em termos de valores, deixa eu te dar uma dica, por exemplo. Até agora estou fazendo a minha propaganda comercial, né? Olha só. Eu cobro R$180, que equivalem hoje a 30 dólares, para te dar uma consultoria da sua situação. Você pode entrar no meu site, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Você entra no meu site, lá tem meus números, você vai entrar, pagar a taxa de R$180, fazer uma conferência comigo. Eu vou te explicar o seu caso e ver se tem condições, tá bom? Lembrando que, gente, as pessoas esquecem. Brasileiro só quer levar vantagem. Quando você contrata um advogado, se todo mundo soubesse que ia ganhar a causa, todo mundo entrava. Pagava no que fosse, não interessa qual é o preço. Então, quando você entra com a causa, você precisa de alguém para entrar para você. Não quer dizer que você vai ganhar. Mas as chances são grandes, né? Então, por exemplo, um advogado, te dá um exemplo. Um advogado da imigração dos Estados Unidos, no mínimo que ele vai te cobrar é 5 mil dólares para um processo. 5 mil dólares para começar o processo. Né? 5 mil dólares. Eu vou te dar o meu preço, por exemplo. A média que eu cobro para dar entrada no processo é 1.500 dólares. Vale a pena você pagar os 1.500, ter um processo já dentro da imigração. Se por acaso você for barrado, você já pode contratar um advogado aí dentro, que eu não posso advogar aí, que eu não faço parte da ordem dos advogados dos Estados Unidos. Você pode contratar um advogado e as chances de você permanecer nos Estados Unidos são enormes, ok? Então essa é a dica. Muita gente fala que o preço, lembrando que cada caso é um caso, a gente não garante 100%, mas você tem que entrar com o caso, você vai estar pelo menos amparado. Então, olha só, tá? Eu fiz umas anotações aqui, veja bem como é que a imigração, cada caso é um caso. Vou te dar um lado político aí. Olha um lado político. Como é que a imigração tem vezes que ela fecha os olhos para algumas coisas, né? Vocês que estão aí nos Estados Unidos talvez não saibam. Mas o Bolsonaro e a família dele foram condenados por falsificar as carteiras de vacina. Isso é uma lei gravíssima na imigração, que eu não sei como é que os Estados Unidos não repararam uma coisa dessa.
O Bolsonaro entra nos Estados Unidos com visto, ele provavelmente tem um visto diplomático, que não sei quando vence, 30 dias do visto dele sair da presidência da República. O visto dele já não seria mais diplomático, né? Por aí, mudou a categoria de visto. E a Michelle Bolsonaro, que foi esses dias aí para os Estados Unidos, ela é a esposa do homem que falsificou as carteiras de vacina. Ela sabia que ela apresentou a carteira de vacina falsa, porque da imigração você tem que apresentar tinha que apresentar na época as carteiras de vacina. Por que a imigração fez vista grossas com um caso desse? Ela fez um fraude para a imigração, para burlar. É um caso grave de imigração, que é aquele caso que muita gente faz, né? Falsificar documento, entrar com nome falso. É um caso grave. Sim, é passível de recurso? Sim. Mas, no caso da Michelle, eu não sei como é que ela entrou, que tipo de visto que ela entrou nos Estados Unidos agora. Ela é esposa do ex-presidente que está com vários processos no Brasil. Será que o consulado dos Estados Unidos no Brasil não tem noção dessas coisas para poder investigar esse tipo de visto? Porque a imigração fala, se você souber de alguma fraude em qualquer tipo de visto, ok? Você é obrigado a comunicar com a imigração. E eles fazem vista grossa por causa disso, né? Então, eu não posso ensinar ninguém a burlar a imigração. Eu tento fazer o correto, ok? A imigração é quem vai julgar, mas você tem que fazer a denúncia. Então é por isso que eu quero dizer para vocês que imigração, sim, sempre essas leis de imigração existiram. Só que algumas não são, o pessoal não está levando muito em consideração, não colocava muito em prática. Lembrando que, com essa tecnologia agora avançada, os órgãos estão conectados. As suas informações caem de graça no braço deles, né? É TikTok, é Facebook, WhatsApp, não é? Então, eles têm todas essas informações. É carteira de motorista americana, conta no banco americano, não é? Então, se eles quiserem pegar todo mundo que tem o ITIN, né, o ITIN que todo mundo fala, o ITIN, se quiser pegar todo mundo, quem tem ITIN é porque não tem Social Security. Por ali ele pegava todo mundo. Porque o ITIN você tem que fazer imposto de renda. O imposto de renda você vai ter que declarar o seu endereço. Eles têm essas informações, não é? Está faltando inteligência neles? Não. Eles não vão deportar essa pessoa, entendeu? Então, pessoal, preste atenção. Quem tem processos de imigração, filhos chamando pais, esposa americana, esposa brasileira casada com americano ou casado com um cidadão americano, visto de noivas, isso não há problema nenhum por enquanto. Não existe mudança na lei. Não tem mudança na lei. Tá? Então, realmente, se fosse assim, a imigração atualiza o site direto, ok? Quando você vai entrar com a petição online, que a gente entra, né? A gente é cadastrado, entra com o site, com a petição online. Se tiver algum problema, a imigração barra na hora, tá bom? Você tem que pagar a primeira taxa para dar entrada. Eles não vão pegar dinheiro para depois te devolver. Então, é fake news. Infelizmente, são dos pseudos advogados, pseudos tradutores, que pensam que sabem traduzir. Lembrando que, para você ser um tradutor, a lei do Brasil, para você ser tradutor, você tem que ser brasileiro nato, não pode ser estrangeiro, e você tem que conhecer a língua brasileira, a língua portuguesa, porque você não consegue traduzir. Você não consegue traduzir, ok? Você tem que saber conhecer as duas línguas. Então, temos que estudar a língua, ok? Então, não é o que a pessoa está dizendo, ela está dizendo para o público. O Trump pode sim estar fazendo uma jogada política, fazendo média com os americanos, no caso do nascimento de filhos dentro dos Estados Unidos, é uma média.
É tanto, gente, você vê a expressão corporal do Donald Trump. Eu achei que ele falou tão, tão, como é que é, como se diz? Tão manso, que teria pessoas que, se fosse político, que eu sou trumpista, eu gosto do Trump, porque ele não é político, se fosse político, ia berrar naquele discurso. E o Trump tem motivo para berrar naquele discurso, não tem? Ele tem motivo. Ele falou tão simples, uma voz tão diferente. Eu acredito sim que ele estava lendo, ok? Porque tem lá na frente, pode ser que ele estava lendo o que ele estava dizendo. Mas geralmente a maioria das coisas que o Trump fala, ele não precisa ler. Ele é um homem inteligente, bilionário, ok? Empresário. Ele não é político, ele é empresário, né? Então, a expressão corporal dele, ele não falou com raiva, não. Ele falou que simplesmente vai cumprir a lei. Mas também ele não vai... Então, o que eu estava dizendo é sim, ele está fazendo uma média com os cidadãos americanos? Sim. Olha, eu vou cortar o nascimento de quem nasceu nos Estados Unidos. É uma média política. Que é inconstitucional. Ele não pode fazer isso, né? Atualmente, por exemplo, eu faço muito aqui, né? Eu faço muito trabalho aqui de filhos de cidadãos americanos que nascidos no Brasil, que conseguem pegar cidadania. Olha só, filhos de cidadão americano que nascem no Brasil e pega a cidadania americana. Não é o green card, é a cidadania americana que ele pega direto. Então, cada caso é um caso, né? Em agosto saiu uma lei que o Biden fez, que ele estava dando direito até aos enteados e filhos, enteados, né, de cidadão americano, até 18 anos, que morassem nos Estados Unidos, pegar a cidadania direto também. Mas foi cortada, tá bom? Foi cortada realmente. Foi barrada, tá barrada por enquanto. Não foi cortada, tá barrada. Muitas coisas o Trump suspendeu. E no discurso dele aqui, ele está falando que ele vai suspender por 4 meses. Ele vai suspender alguma ordem aqui por 4 meses. E depois, quem sabe, ele vai voltar ao normal. Mas uma coisa eu te falo, ele está falando dos bandidos, dos criminosos, que ele vai fechar a fronteira, que vai deportar quem está aí, que é bandido, que tem problema com a polícia. Se você tem um record, criminal record, que fala, se você tiver aí, realmente você pode ser deportado, porque eles vão atrás de você. Entendeu? Mas as outras pessoas de bem, do trabalhador, realmente não dê muita bobeira, né? Você não vai querer arriscar, né? Um exemplo que eu te falo, cara, o americano não trabalha no feriado nem no domingo. O que vai acontecer com os imigrantes brasileiros que querem trabalhar sábado e domingo no feriado? Ei, um próprio americano pode te denunciar. Opa, tem um cara trabalhando aqui, eu tô querendo dormir. Vai chamar quem? Imigração, não é? Te dando uma dica, hein? Não estou te ensinando a burlar a lei. Estou te dando uma dica. Nem às vezes uns $100 que você vai ganhar num domingo pode te custar a sua estadia nos Estados Unidos, não é? Então preste atenção em alguns detalhes realmente. Então, a mesma coisa é a pessoa aqui no Brasil para tirar visto para os Estados Unidos. Existem vários tipos de vistos. Depende do tipo de visto que você vai pedir. Se você não pedir o visto certo, eles não vão te conceder, tá bom? Então, eu estou aqui à disposição de vocês. Se alguém quiser me ligar, lembrando que, pessoal, este é meu trabalho, não é? Eu trabalho com consultoria. Eu não posso dar informação por telefone de graça. Desculpa a expressão, ser direto, tá bom? Você tem que entrar no meu site, pagar a taxa e marcar um horário comigo, nós vamos conversar, né? Mesmo que você estiver fazendo no horário, não há problema. Isso aí eu posso ser disponível. Mas entrar no meu site, se você quiser, pague a taxa de consultoria, vou analisar seu caso. Se você quiser prosseguir com o caso, nós trataremos outros valores. Lembrando que, pessoal, pseudos tradutores brasileiros que pensam que sabem de inglês, todo caso não é igual. Cada caso de imigração é diferente.
Você pode me contar uma história, eu acreditar na sua história, depois quando eu entrar com o processo, achar outras coisas diferentes. Tá bom? Se você quiser esconder isso, o problema é seu. Mas cada caso é um caso. Por isso mesmo, quando eu faço um visto ou uma coisa assim, eu não dou visto para ninguém. Quem dá visto é o cônsul. Agora, se a pessoa vai no cônsul, ou vai dentro da imigração e fala, ó, quem fez o seu processo fez errado. Aí é diferente. A culpa é minha, não é? Quem fez errado, preencheu errado. Tá aqui, então, aí é diferente. Mas agora, se eles descobrirem alguma coisa que você omitiu, ou que você, não, coisa assim, e que o outro, talvez, não, você não omitiu, você esqueceu, não lembra mais, né? São essas coisas que realmente não dependem de mim, depende da imigração, tá bom? Agradeço a todo mundo. Eu não faço vídeo, tá bom? Eu estou sempre online, mas eu não faço vídeo ainda, mas esse eu gostaria de dizer, que vamos acabar com essas fake news. Não, desculpem, dou uma dica para vocês. Eu tive que ouvir, né, o discurso do Trump aqui numa emissora brasileira, para me ver o que ele estava dizendo. Eu vi que, pela tradução da pessoa, eu vi que aquilo não é o Trump que está falando, aquilo não condiz com o que ele está querendo dizer. Né? Infelizmente, os tradutores deixam a desejar, ou por maldade, ou por incompetência mesmo. Tá bom? Um abraço para todos, obrigado, hein?